Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Agradeço o privilégio, a honrosa oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde, para falar um pouco a respeito da música que fazemos para a glória de Deus. Eu não imaginava que eu ia ser pastor nem músico. Eu cresci filho de um comerciante de pneus, então eu comecei como borracheiro profissional. E aí não achei muito interessante, não porque não fosse uma profissão digna, mas o comércio em si não era um negócio muito para mim. Vender as coisas não era muito para mim. E então eu fui estudar para ser piloto de avião de caça. E fui para a escola de cadetes da aeronáutica em Barbacena, fiz 3 anos lá na Força Aérea e fui reprovado no exame médico. E a aeronáutica me fez um exame vocacional e disse assim: você se dá muito bem com línguas estrangeiras, você se dá muito bem na comunicação verbal, você se dá bem administrando conflitos entre pessoas. Que profissão que serve isso? Diplomata. Ninguém cogitou que aquilo pudesse ser útil no ministério. E então eu fui fazer faculdade de Direito, voltei para a loja de pneus do meu pai enquanto fazia faculdade de Direito. Enquanto eu estava de volta para a cidade da minha família, para a loja do meu pai, eu comecei a tocar na igreja. E aí houve um desentendimento lá da regente com o pastor, coisas que, claro, é só uma hipótese, isso não acontece na igreja normalmente, é raríssimo. Mas aí eu achei aquilo tudo muito chato e falei, mas ninguém vai fazer música? E aí disseram, não, nós não temos quem vá reger. Eu falei, não, deixa que eu faça esse negócio aí, tem que chegar lá, fazer assim, ó. E eu, louco, falei que eu topava. Era novembro e o coral começava em fevereiro. E eu aprendi a reger em 3 meses. Se você pega a fita, né, chamava fita cassete ainda, né? Tem que explicar isso para a moçada nova aí, da geração pendrive, né? A gente rebobinava segurando a caneta, assim, ó, para economizar pilha do Walkman, né? E se você pega o vídeo daquela apresentação, eu regia com os braços, parecia um helicóptero, mas eu estava querendo fazer música para a glória de Deus. E aí eu comecei o seminário. Na época, o Seminário José Manuel da Conceição tinha um curso de bacharelado em música. Hoje ele tem matérias lá, é um curso livre, que dura 2 anos. O curso que eu fiz durava 5. E eu comecei a estudar música todo feliz e animado, pensando assim, igreja por onde eu passar não vai ter problema de música. Vai sonhando, né? E aí começou a dar problema, mas o que era curioso é que a discussão não era assim, você tocou Fá menor com sexta, mas na verdade é Ré menor com sétima. Isso nunca foi problema na área da música. O que era problema era assim, gente, já cantamos 17 músicas no culto, chega, vamos deixar 5 minutos para o pastor pregar. Sabe? Gente, essa música aqui está falando de decretar vitória, de restituir, eu quero de volta o que é meu, Zaqueu, desce da árvore, isso aí não está na Bíblia. Não, mas você não é pastor. Aí eu comecei a ficar encucado. Mas como assim? Não sou pastor? Como assim? E aí falei, vou precisar estudar a Bíblia, vou precisar fazer teologia para poder mostrar para esse povo na Bíblia, com a autoridade de um pastor, de que o problema da música nas nossas igrejas não está nas questões musicais. O problema da música nas nossas igrejas está nas questões teológicas. É a doutrina da música e não a teoria da música o problema. E então eu comecei a estudar teologia, mas eu fiz isso assim muito, muito constrangido, porque na minha cabeça, para você ser pastor, tinha que acontecer igual Paulo. Você está andando assim na estrada de Damasco, vem Deus e pá! E te derruba no chão, você fica cego 3 dias, e eu não sentia isso. Eu era um músico que queria estudar teologia. Mas aí então, com o tempo, a hora que eu encontrei a Escritura, a hora que eu comecei a estudar, e eu fui percebendo o quanto Deus estava me chamando para algo que na minha cabeça era separado, mas na cabeça de Deus estava junto o tempo todo. E se eu conseguir convencer você que quando você canta, você está fazendo teologia, eu já ganhei a tarde de hoje. Se eu conseguir que você saia daqui dizendo assim, ó, o problema da música na nossa igreja é mais de teologia do que de música, eu já ganhei o dia com você. Onde estão os nossos erros? Não é porque a gente não sabe fazer música. O pessoal em geral toca muito bem. O pessoal em geral canta muito bem. Só que eles não sabem o poder que a música tem, não percebem a doutrina que Deus deixou na Escritura para que a música seja usada de modo correto, e isso faz com que isso seja ainda mais perigoso, porque algo tão poderoso quanto a música, usado do jeito errado, vai dar problema. E via de regra, se uma igreja precisar rachar, aquele que estiver falando a verdade da Bíblia sem música, vai ficar com menos gente do lado dele do que aquele que estiver falando com música um monte de besteira.
Infelizmente. Então, para resumir, esse cara sou eu, e agora chega de conversa mole, vamos falar a respeito da nossa primeira palestra. Se você quiser interromper em algum minuto, fica à vontade, tá? Levanta a mão, às vezes se você deixar a dúvida para depois, aí ela já sai do contexto, fique à vontade para interromper, tá bom? Eu queria falar com você sobre o inário que tem na Bíblia, mas não é essa Bíblia da editora Cultura Cristã que vem com o inário Novo Cântico no final, não. Esse inário aí não é Bíblia. Esse inário Novo Cântico, por mais excelente que seja, acabamos de cantar 2 hinos com uma letra muito boa, mas aquilo lá não é inspirado, tá certo? São composições humanas, falíveis, que passaram, sim, é claro, pelo crivo de vários teólogos, até serem publicados, né, no nosso inário, mas aquilo não é Bíblia. Mas tem um inário dentro da Bíblia, que é o inário do livro dos Salmos. É o inário do povo israelita. Quando as pessoas cantavam lá no templo que Salomão construiu para a glória de Deus, liderados por Asaf, liderados pelos filhos de Coré, eles cantavam estas canções. E Deus nos deixou não só um modelo de adoração no livro de Levítico, sobre como ter reverência a Ele, como apontar para Cristo no nosso culto, mas Ele também nos deixou um modelo de música. E o livro dos Salmos é um inário inspirado. Eu queria estudá-lo com você brevemente, tá? Olha que coisa interessante. Quando o apóstolo Paulo está falando em Colossenses, a igreja de Colossos era problemática. Quando você estuda a epístola aos Colossenses, você vai ver que lá naquela igreja tinha gente adorando o anjo. Não é muito diferente, não. Há uns tempos atrás, quando eu era jovem, tinha um grupo meio pentecostal que cantava: tem anjos voando neste lugar, no meio do trono. Você conhece, você riu que você sabe, né? Que tem. Está tendo, é o que está tendo. Né? Lá na igreja de Colossos tinha gente que dizia: não, nós temos um conhecimento especial que não é o evangelho. Outros que ficavam se ocupando de estudar genealogias. Outros que diziam assim: o crente para ser santo não pode tocar isso, não pode pôr a mão naquilo, não pode andar de bicicleta, não pode, sabe, aquelas coisas, não pode. Práticas ascéticas, que se chama, aquela privação de coisas que Deus permitiu. E vários outros problemas na igreja de Colossos decorrentes de doutrina ruim. Gente que estava guardando as festas judaicas, apesar de não ser judeu de nascimento, achando que tinha que obedecer tudo que Deus prescreveu aos hebreus no Antigo Testamento, na época do Novo Testamento. E então o apóstolo Paulo fala assim: chega, pessoal, vocês precisam de Bíblia. E ele fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Vocês estão errando por falta de instrução, por falta de conhecimento. Então Paulo fala: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Essa é a ordem. O que fazer? Instrua-se. Aconselhem-se. Mas como fazer isso? Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. A ideia é que a música serve para isso. Nós não vamos ter tempo de falar disso exaustivamente, mas eu fiz um teste no seminário, faz algumas semanas. E os seminaristas do último ano, eles estavam para se formar. Foi no semestre passado. Eles estavam para se formar. E eu fui dar essa palestra lá para eles. E eu perguntei assim: vocês estudaram sobre Martinho Lutero? Sim. 31 de outubro de 1517, ele foi lá na porta da Catedral de Wittenberg e fixou 95 teses. Alguém sabe falar uma frase de Martinho Lutero para mim? Aí eu falei assim: foram 95 teses, né? Eu estava perguntando para formandos do seminário de teologia. Alguém sabe dizer umazinha das 95 teses? E eles ficaram me olhando com aquela cara assim: a gente não sabe. Só que você até hoje canta: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu dever defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte a Deus fiel, triunfando na batalha. Aí você vai embora. Por quê? Porque Lutero enfiou coisas na cabeça do povo de Deus com música. E essa é uma questão muito séria. O que entra na nossa mente através da música é fixado de uma maneira muito mais importante. Por quê? Porque a música mexe com os sentimentos. É diferente você falar para o irmão: Senhor, irmão, eu te amo. Ou então você pegar o violão e falar: em Jesus, eu amo você. Ficou diferente. Entendeu? E aí, então, quando você enfia alguma coisa com música na cabeça das pessoas, aquilo grava. Imagina que você está na situação de Tom Hanks no filme do Náufrago.
E você caiu do avião da FedEx, foi parar naquela ilha. E aí você começou a fazer um diário do tempo que você estava na ilha. Ao invés de chegar aquela bola de vôlei, o senhor Wilson, chegou um bloco de papel e caneta. O papel estava seco, a caneta funcionava. Você falou, vou escrever aqui. E eu vou deixar o testemunho para as gerações futuras. Vamos lá, vou começar colocando quantos capítulos da Bíblia eu sei de cor. Nós estamos aqui em umas 70 pessoas. Alguém de nós aqui sabe um capítulo da Bíblia de cor? 2 capítulos. Já estamos... Então, você nem olhou para trás, porque você já sabe que o negócio está difícil, certo? Ok, mas então vamos falar de versículo. Você foi lá e colocou um capítulo lá. Agora você coloca versículos. Aí você começa, Jesus chorou, disse Jó, né? 2 versículos, vamos colocar mais. Vai colocando lá. Deus é amor. Tá. Aí, quantos versículos você colocaria inteiros? Versículos que você decorou. Imaginando que você ainda é daquela velha guarda, que na escola dominical, no encerramento, as classes vêm, o superintendente presta o relatório, agora a classe Cordeirinhos. Aí levanta todo mundo e fala o versículo do dia. Que você foi dessa época, você decorou 50 versículos bíblicos. Será que alguém aqui de nós sabe 50 versículos bíblicos de cor? Aí a gente começa a coçar a cabeça. Aí você está lá desesperado na ilha e você fala assim, mas peraí, gente. Eu tenho que ter alguma coisa para contar. Aí você começa assim, ó. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Pergunta, você chega até o final? Você escreve tudo? Você escreve a letra inteirinha da música? Você começa lá, glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor. Você vai até o final? Você vai até o final. Curioso, né? Se você falasse assim, eu não sei nenhum capítulo de cor, mas daí você começa, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não... Aí você fez o Salmo 125, você nem sabia que você sabia de cor, mas estava lá. Romanos 8, eu não sei de cor, mas está escrito assim lá, como é que é lá? Quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação. E você decorou, porque a música enfiou na sua cabeça. Sabe, essa é a primeira questão. Você, músico, você precisa ter uma coisa muito clara na sua mente. Você está ensinando, você não está entretendo. Você está enfiando coisas na cabeça das pessoas. E isso serve para você dizer para o seu adolescente. Se você decorou Sabão Cracrá, Robocop gay, Florentina de Jesus e outras coisas, nunca mais vai sair da sua cabeça essa porcaria. Nunca mais. Minha avó morreu aos 95 com Alzheimer há 2 anos atrás. A gente chegava para falar com ela, oi vó, aí ela, oi meu neto, mas ela não sabia quem eu era. Aí eu falava assim, a senhora sabe quem eu sou? Aí ela falava assim, mas você não sabe quem você é? Ela era esperta, a velha era lisa, nossa. E aí tal, né? Ela não lembrava de nada. O meu filho que curtia demais a avó com Alzheimer, porque ele gosta de contar piada, e ele tem poucas no estoque, então ele contava as mesmas e ela ria de novo. Ele ficava feliz. Mas... quando ela começava a cantar os hinos com a letra do cantor cristão, ela sabia tudo. Ficou tudo lá na cabeça da minha vovó. Músico, deixa eu enfiar uma coisa na sua cabeça hoje. Música não é brincadeira. Toda vez que você aprender alguma coisa errada através da letra, vai ser difícil de tirar. Eu navegarei no oceano do... Isso não é coisa presbiteriana. Não sei se é a música preferida de alguém aqui, agora já começou a ficar difícil, né? Tomara que não, né? O Espírito Santo é bem-vindo em nosso meio. Quem falou que o Espírito Santo é bem-vindo? Ele é soberano, ele é que está nos dando as boas-vindas, nós não damos boa-vinda para ele. Então vamos começar a pensar nas coisas e vamos entender que música é um assunto seríssimo, tá? E é uma questão de instrução. O texto paralelo que Paulo escreve lá da prisão em Roma para os irmãos em Colossos e para os irmãos em Éfeso e vizinhança, ele diz assim, ó, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Tome cuidado, porque hinos e cânticos espirituais, para o apóstolo Paulo, não queria dizer hino do Inário Novo Cântico, e cânticos da pasta de transparência ou lá do seu computador e da equipe de cânticos. Não queria dizer.
Seja lá o que for que diferia os hinos dos cânticos, dos salmos no Novo Testamento, hoje nós não temos mais condição de saber. O que nós podemos afirmar é que havia tipos diferentes de música, e Paulo está dizendo, usa tudo. Usa todo tipo de música para encher-se do Espírito, para que isso domine a sua conversa. Mas ele começa falando com a música inspirada dos salmos. Por que isso é importante? Olha o que diz a nossa confissão de fé, aquele documento que todo presbiteriano devia conhecer, todo pastor, todo presbítero subscreve dizendo, é assim que eu creio que a Bíblia deve ser interpretada. A confissão de fé diz assim, a leitura das Escrituras com o temor divino, a sã pregação da palavra, a consciente atenção à pregação da palavra, em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência, e o cantar salmos com graça no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são partes do ordinário culto a Deus. Então vamos lá, primeira coisa, nós estamos dizendo para você que você precisa cultuar com inteligência. Uma vez, um diácono veio para mim e falou assim, pastor, do jeito que você está pregando aí, a gente tem que prestar atenção. Falei, Jesus amado. A ideia é essa mesmo. Deus quer que você sente aqui com o seu cérebro ligado. Você tem que estar prestando atenção, porque você tem que transformar-se pela renovação da sua mente, que é o seu culto racional. Você tem que pensar. Então significa que a escolha das músicas que vão ser cantadas no culto tem que ter um critério. Por que nós vamos cantar esta música agora e não aquela? A gente pensou. E qual é o objetivo? É que a palavra, ao ser comunicada, seja reforçada por esta música. Infelizmente, eu tenho circulado muito aí, estive em outros estados do Brasil recentemente, e o que eu tenho visto é assim, vamos cantar música? Vamos. Quem quer pedir uma aí? Pega aquela. Aquela qual? Aquela do solo da guitarra. Mas por que aquela? Porque é bonito. Porque arrepia os cabelinhos do braço. Mas não porque vai colocar a gente para pensar no sentido da mensagem que vai ser pregada, não para que a gente seja instruído. Esse é um problema. Eu tenho que correr, né? Eu tenho que ir até as 4. Agora que começou a ter 1h30. Até que tá bom. Bom, sabe por que isso é importante? O Antigo Testamento costuma ser citado pelos escritores do Novo Testamento. Mateus faz isso com uma fórmula bem legal, ele diz assim, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Entre as frases mais conhecidas, que a gente sempre lê no Natal, e tu, Belém Efrata, não és de modo algum a menor dentre as cidades de Judá, porque de ti me sairá o guia que há de apacentar a Israel. Isso quer dizer o quê? Mateus foi lá, abriu Miqueias, copiou Ctrl+C, foi lá no evangelho dele, Ctrl+V, colou. Isso foi feito 360 vezes, do Antigo para o Novo. Citações diretas. Dessas 360, 112 vieram direto do livro dos Salmos. O livro dos Salmos é o campeão de citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. Quase 1/3 das citações vieram de um único dentre os 39 livros do Antigo Testamento. Detalhe. São 27 livros no Novo Testamento. Dos 27 livros do Novo Testamento, 23 citam um salmo. E são 150 salmos. 97 desses 150 foram citados no Novo Testamento. É mole? E a pergunta que não quer calar é, por que os salmos foram o livro mais citado? Porque eles eram cantados. Porque assim a verdade de Deus era fixada na mente e no coração das pessoas. Então, música não é um acessório qualquer, é um veículo poderoso de instrução, que se bem usado produz benefícios enormes, se mal usado produz malefícios enormes. Certo? Uma palavra. A Igreja Presbiteriana do Brasil não subscreve a ideia de que só se deva cantar salmos. Os reformadores estavam muito preocupados com o jeito como a Igreja Católica Romana cantava, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E então eles disseram, vamos buscar na Escritura o melhor jeito de cantar. Essa foi uma ideia excelente. Vamos pegar as músicas da Escritura para cantar. Excelente ideia.
Vamos pegar os salmos e metrificá-los. O que quer dizer colocá-los na forma de poesia? Eu vou falar sobre isso na próxima palestra. Mas para você ter uma ideia rápida do que é. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, lá, lá, lá. Pega isso e coloca em poesia. Altamente os céus proclamam seu divino Criador. Anuncia o firmamento, tuas obras, ó Senhor. Incessantes noite e dia dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando Deus excelso no saber. Poesia metrificou o salmo. Os reformadores disseram, esse é o melhor jeito que a gente pode cantar. Foi um salto qualitativo gigantesco na história da música eclesiástica. Só que alguns dizem assim, só pode cantar isso. A igreja presbiteriana não pensa assim. E ela tem lutado contra alguns que estão tentando trazer essa ideia, tá certo? A intenção é boa, mas a restrição é ruim, ok? Até porque há várias outras músicas transcritas na Bíblia, hinos que o apóstolo Paulo transcreveu, que não eram salmos, e o apóstolo Paulo ainda falou para fazer isso, salmos, hinos e cânticos espirituais, tá? No entanto, se você sair daqui dizendo assim, eu preciso olhar para a letra da música e perguntar, isso aqui está na Bíblia? Toda vez que os jovens da minha igreja falam assim, pastor, descobrimos uma música que é joia, eu falo, traz a letra. Você não quer ouvir? Eu falo, não. Por quê? Porque se eu ouvir, pode ser que eu goste de uma porcaria. Porque quando o negócio é feio, mas vem bem embrulhadinho, né? Sabe aquela piada? As meninas aí, sabe qual que é a definição de bonitinho? Feinho, arrumadinho, exatamente. Entendeu? Aquele rapaz é bonitinho, quer dizer o quê? É um feinho arrumadinho. Não, se você pegou uma besteira e colocou uma boa música nela, às vezes ela passa despercebida, e nós não queremos fazer isso, certo? Ok. Por que a gente aprende assim? Na revista Teologia para a Vida, que foi publicada pelo seminário José Manuel da Conceição, onde eu dou aula, onde o Cleito estuda, você vai ver esse artigo que foi publicado pelo maestro Parcival Módulo, foi meu professor, uma autoridade em música. Ele escreveu sobre o cérebro. E, basicamente, é assim que a gente funciona. Vamos lá. Imagina você que eu quero acender estas lâmpadas. E, de repente, eu tenho um interruptor aqui, ó. Eu não sei se é aqui, tá? Mas, se eu mexo aqui, apaga essas lâmpadas. Mas, lá atrás, o diácono de plantão tem uma caixa de disjuntores que ele pode mexer lá. Se ele desligar lá, não adianta mexer aqui. Certo? Só que o rapaz que trabalha na Eletropaulo veio e mexeu no poste. Se ele mexer no poste, adianta o diácono mexer no disjuntor? Não. Adianta eu mexer aqui? Não. Então, essa é a ideia do seu cérebro. O poste é o vermelho. É o principal disjuntor seu. É aquele lugar do seu cérebro onde ele vai no menu raiz, sabe? Ele vai direto naquela fonte de suprimento. Esse lugarzinho do seu cérebro é chamado de cérebro réptil. Isso porque os répteis não têm o sangue quente. Eles não se emocionam, eles não... Não, é um negócio que vai funcionar de tudo quanto é jeito. Então, por que é assim? Porque quando o seu cérebro, ou quando você, melhor dizendo, estiver com medo de morrer, quando você estiver com questões da sua alimentação, da sua sobrevivência, ou quando o seu apetite sexual estiver despertado, você simplesmente foi desligado no poste. Não adianta argumentar racionalmente com quem está apaixonado. Você já viu isso? Aquela menininha linda, aqueles cabelos bonitos, aquelas saias cheias de prendadas e tudo mais. 14 anos, primeira aluna do grupo do ginásio, apaixonou por um motoqueiro com 3 divórcios, de 45 anos, banguela, 2 dentes na boca, um para doer, um para abrir garrafa. Mas ela gosta. Você fala, filha, isso não vai dar futuro, mas eu estou apaixonado. Não adianta argumentar com uma pessoa nessa situação. Não adianta argumentar. Você já viu isso? Né? Você deve ter visto o acidente do avião da TAM lá em São Paulo. O que aconteceu? O avião perdeu a pista e derrubou um prédio. As pessoas que estavam no 3º andar do prédio estavam com muito medo.
E os bombeiros aqui, calma gente, calma, já está chegando a escada. Mas como começou a pegar fogo lá na outra ponta, as pessoas ficaram com tanto medo de morrer queimada que pularam e morreram da queda. Conheço uma senhora que quebrou a perna por causa de uma barata. Como? Ela foi se proteger da barata, é um bicho perigoso, né? Muito. E aí o que aconteceu? Ela subiu na mesa de plástico e começou, a mesa quebrou a perna. Alguém podia chegar a falar para ela naquela hora, minha distinta senhora, vamos raciocinar aqui. A barata é inofensiva, a sua massa corpórea é mais de 800 vezes o volume da barata. Não adianta argumentar com a mulher, adianta? Não adianta. Ela estava desligada no disjuntor. Se você não está desligado no disjuntor, então, lá no poste, então adianta falar com você lá no disjuntor. Então o diácono, se está o poste ligado, o diácono ele consegue mexer com você. Aí a segunda parte do seu cérebro, que é o amarelinho, se chama cérebro mamífero, porque esse tem a ver com as emoções. Entendeu? Então tem a ver com aquela coisa, é tão lindo, tão bonito. Na verdade eu usei o exemplo da menina apaixonada, mas a paixão é no amarelo. O do vermelho é quando o rapaz conseguiu fazer sexo com a namorada, daí ele não pensa mesmo. Mas se ele só está apaixonado, ainda é sério, mas está na área amarela. Tá? E aí o que acontece quando você estudou no cursinho o ano inteiro e arrumou a namorada? Eu já falo para os meninos da igreja, não arruma namorada em época de cursinho. Aliás, eu falo até mais. Primeiro cresce, aparece, faz o seu dinheiro, arruma uma grana para você pagar a casquinha no McDonald's para ela, sem pedir dinheiro para o seu pai, sabe essas coisas? Cresce, depois você vai pensar em namorar. Mas o assunto não é namoro, volta aqui. Aí então eu falo para os meninos da igreja, não namora na época do cursinho, sabe por quê? Porque eu já vi várias vezes, falta 2 semanas para o vestibular, o namoro termina. Ele reprova, ele tira 0 no vestibular, ele não consegue. Porque a cabeça dele não funciona, ele só sabe chorar. Aí ele bota lá na playlist dele no Spotify, oh, by myself. Ele não faz conta nada, vai errar. Entendeu? Agora, se você não tiver com seus apetites sexuais, com seu instinto de sobrevivência, com seus medos mais básicos e com as suas emoções perturbadas, daí você será capaz de pensar. E aí você vai poder usar a parte verde, que é chamada do cérebro distintamente humano. Aí vai ter os nomes disso lá, córtex frontal, não sei o que tal. Eu estou dando para você a figura mais interessante dessa dinâmica. Moral da história, se você estiver com seus apetites, com seus instintos, com seus sentimentos sendo ativados, você não raciocina. E esse é o perigo da música. Porque a música desliga. Não adianta nada o pastor ficar mexendo aqui, se o líder da equipe de louvor está mexendo lá. Está entendendo? Então o pastor tem que chegar e falar assim, desce, que esse controle aí é meu. Porque eu preciso ensinar as pessoas do jeito correto. Ok? Sabe, tudo o que você lembra tem a ver com as suas emoções. Você lembra do primeiro dia de aula? Não. Então, provavelmente, você chegou na escola, a professora não parecia uma bruxa, os alunos não pareciam que iam te atacar, você não ficou com medo que a sua mãe não fosse voltar, você entrou na aula. Eu não lembro do meu primeiro dia de aula. Mas quem foi lá e teve aquele ataque de ansiedade, ficou tal, lembra exatamente. Mas por que você lembra? O que fez a memória ficar ativada? A emoção. Tudo que aconteceu o dia ordinário, você não lembra a meia que você estava usando segunda-feira. Por quê? Porque isso não te emociona. Entendeu? Agora, aquelas coisas, onde você estava quando as torres gêmeas caíram, você é capaz de se lembrar. Porque você falou, agora o mundo acabou. Aí você vai lembrar exatamente onde você estava, por causa da emoção. Bom, por que a música é tão importante? Ela pega qualquer coisa que você estiver lidando com ela e embrulha em emoção para enfiar dentro do seu cérebro. Então ela é muito poderosa. A música embrulha tudo com emoção. Só um parênteses para depois você fazer piada em casa. Por que os maridos não lembram de quase nada? Porque eles não são, que isso, rapaz, que espada, que nós é homem e tal. Eu não sou frutinha que se emociona com isso aqui, não. Tá. Ele não se emociona com quase nada. A mulher acha que ele não se importa com quase nada. Mas não é, ele não se emociona com quase nada. Aí ele não lembra. Por outro lado, por que as mulheres se lembram de quase tudo? Porque tudo para elas é importante, está ligado, e tudo emociona, entendeu?
Ó, palestra de música, mas vai salvar seu casamento, tá pensando? Ok? Beleza, vamos seguir então. Agora, o que a gente já entendeu aqui? Que o livro dos Salmos é o livro mais citado na Bíblia, no Novo Testamento, porque a música é um veículo de instrução. E isso é importante porque a música coloca as coisas no seu cérebro, envolvendo emoção, e isso ativa a sua memória. Agora vamos então olhar como foi que Deus organizou o inário que Ele deu para o povo de Israel. O Salmo número 1 não foi o primeiro inário o primeiro salmo a ser escrito. Muito provavelmente o primeiro salmo a ser escrito foi o 91. Se não foi o 91, com certeza foi o 90. O 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É provável, nós não temos certeza, que isso tem a ver com a inauguração do tabernáculo no meio do deserto. E a sombra seja a sombra da nuvem de glória do Senhor, que fazia com que eles estivessem abrigados à sombra de Deus durante a peregrinação no deserto. Mas se não foi o 91, certamente foi o 90. Porque o 90 é o salmo que Moisés escreve depois que o tabernáculo foi inaugurado, e eles tiveram que perambular por 40 anos no deserto depois da incredulidade dos 10 espias. E ele fala assim: Senhor, até quando nós vamos ficar aqui sendo consumidos por tua ira? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio e tal. O Salmo 90 ou 91 foi o primeiro a ser escrito. Mas ele não está no começo do livro, tá certo? Porque o livro dos Salmos não está organizado em ordem cronológica. Vou pegar um exemplo aqui para você então. O Salmo 90, o Salmo de Moisés, foi escrito por volta do ano 1440 a.C., na época do Êxodo. Aí depois, você pega o Salmo 23, que é um salmo de Davi. É provável que Davi tenha escrito esse salmo lá enquanto ele ainda cuidava das ovelhas do seu pai. Esse salmo não tem data, a gente está especulando, mas é seguro que Davi viveu 450 anos depois de Moisés. Então o Salmo 23, ele devia estar depois do Salmo 90. Mas não, ele está antes, porque o livro dos Salmos não está organizado em ordem cronológica. Depois, você tem aquele salmo conhecido: quando o Senhor restaurou nossa sorte, ficamos como quem sonha. É um salmo do povo que voltou do cativeiro da Babilônia, quando os persas liberaram o povo que tinha sido escravizado por Nabucodonosor e sua descendência. E o Salmo 119, por outro lado, parece ser um dos últimos salmos escritos, porque ele celebrava a lei, e ele tem todo um acróstico com as 39 consoantes do alfabeto hebraico, uma forma de poesia muito elaborada, um vocabulário com termos que não eram conhecidos anteriormente. Sua avó morreu sem ouvir a palavra download? Provavelmente. Entendeu? Então, quando você pega um texto dos dias de hoje e está escrito download lá, você consegue datar o texto. Esse texto deve ser de 2010 para frente, por causa dessa palavrinha download. Entendeu? As palavras que aparecem no Salmo nos ajudam a datá-lo. Bom, se os Salmos fossem colocados em ordem mesmo, o 23 tinha que vir antes do 90, o 119 tinha que vir depois do 126. Isso significa, então, que não se trata de uma ordem cronológica. No entanto, a gente percebe por esse slide que os salmos atravessaram o Pentateuco, lá com Moisés, passaram pelo período de Josué, Juízes, Ruth foi a bisavó de Davi, Samuel, onde Davi tem a sua história narrada, passou o período de Isaías, Jeremias, Reis e Crônicas, quando aconteceu o cativeiro, e depois de Esdras, Neemias, Ageu e Malaquias, após o retorno do exílio. Ou seja, nenhum livro da sua Bíblia demorou tanto tempo para ficar pronto. Quanto tempo levou para ficar pronto o livro de Jonas? Algumas semanas. Deus falou: Jonas, vai lá, prega para os assírios. Jonas falou assim: aqueles caras lá são as pragas, eu quero que morra tudo. E eram mesmo, os assírios eram um inimigo terrível do povo de Israel. Então Deus manda ele ir lá para os assírios, ele vai para Jope, ele vai para o outro lado. Aí Deus afunda o navio dele lá, não afunda o navio, quase afunda o navio dele, joga ele lá para ser engolido pelo peixe, o peixe vomita ele na praia, ele vai e prega em Nínive. E aí o pessoal se converte e ele fica bravo, e assim termina o livro. Quanto tempo levou para acontecer isso? 4 semanas? 5 semanas? O livro dos Salmos levou mais de 1000 anos para ser escrito. Mais de 1000 anos. Ok?
Então, aí você tem uma ideia. Outra coisa que dá para ver que os salmos não estão em ordem cronológica, dentro da própria vida de Davi. O Salmo 22 é aquele que Davi fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Os inimigos lançam sorte sobre as minhas vestes. E isso é uma figura de linguagem que depois acaba se cumprindo literalmente na crucificação de Jesus, né? Mas a primeira coisa que acontece com Davi foi a sua perseguição por Saul. Depois, vem o Salmo 23 na Bíblia, mas o Salmo 23 deve ter sido escrito quando ele era ainda pastor de ovelhas, e Saul nem sabia que Davi existia. E por fim, o Salmo 24 é quando Davi conquista a cidade de Jerusalém e fala assim, pessoal, vamos levar a arca agora. E para ele, quando os portões de Jerusalém se abrem e a arca entra na cidade, aquilo é uma figura do Messias que reuniu o seu povo, levando os pecadores que ele redimiu para o céu. E essa é a ideia. Então ele fala, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então, essa é a ideia. Mas isso já aconteceu no final da vida de Davi. Portanto, se os salmos estivessem em ordem cronológica, primeiro era o 23, depois o 22 e depois o 24. Tá certo? Mas se os salmos não estão em ordem cronológica, como é que eles estão? Eles estão em ordem lógica. Qual que é a ordem lógica? Existe uma seção no seu inário que chama Cântico dos Degraus, ou Cânticos da Subida, ou Cânticos de Romagem, ou Cânticos de Peregrinação. Esse é o título que vai do Salmo 120 ao Salmo 134. No nosso inário é mais ou menos assim. Sabe de cor qual que é o hino 61? Graças dou por esta vida. Qual que é o hino 62? Graças, graças, mil graças. Qual que é o hino 63? Contas bênçãos, diz e quotação. Qual que é o 64? Grata memória. Aí você olha e fala assim, os hinos de gratidão estão tudo com 60 e alguma coisa. Entendeu? Quais são os hinos de adoração? Está lá do 18 para frente, até o 40 e alguma coisa. Hino de confissão de pecado. 71, perdoa-me, Senhor. 73, chegado à cruz do bom Salvador. 74, eu venho como estou. Hino de confissão, 70 e alguma coisa. E no inário dos Salmos? Hino de cantar, indo para Jerusalém 3 vezes por ano, como todo judeu, está lá entre o 120 e o 134. São os cânticos de peregrinação. Alguns discutem se o povo realmente cantava isso, indo para Jerusalém, mas é fato que eles cantavam isso na porta do templo. Esse aqui é o portão de Nicanor, na maquete do templo de Herodes. E existem exatamente 15 degraus nessa escadinha aqui, ó. Hoje não tem mais nada disso lá, né? Tem o domo da rocha muçulmano que está lá, né? Porque eles acreditam que está ali a pedra de onde Abraão foi, né? E Maomé mais tarde foi arrebatado aos céus, certo? Bom, nesses 15 degraus os sacerdotes cantavam, cada hora um salmo. Primeiro degrau, Salmo 120. Segundo degrau, Salmo 121. Terceiro, Salmo 122. E vamos ver como é que é a subida dos degraus? No Salmo 120, o salmista está longe do templo. Ele está dizendo assim, os fofoqueiros falaram mal de mim, eu tive que morar longe, e agora eu estou morando lá na Arábia, perto de Meseque e Quedar. São cidades na Arábia, verso 5 do Salmo 120. Mas no Salmo 121, ele já está a caminho de Jerusalém. Então você percebe que o Salmo diz assim, Deus vai guardar a tua entrada e a tua saída. E se você ficar olhando para os montes enquanto você está caminhando, se perguntando, será que alguém está ali escondido para me assaltar no meio do caminho? Será que alguém vai me roubar enquanto eu estou dormindo? Aí o salmista responde, não, o guarda de Israel que guarda você, ele não dormita nem dorme. Será que eu vou tropeçar e quebrar a perna aqui no meio do caminho? Não vai ter SAMU para me socorrer aqui? E o salmista diz, ele não vai permitir que o teu pé vacile. Pode caminhar. Então no Salmo 120 o salmista está longe. No Salmo 121 ele está na estrada. No Salmo 122 ele diz assim, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Ele chegou. No Salmo 125 ele fala assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Ele já está olhando a cadeia montanhosa de Jerusalém. No Salmo 133 ele já está olhando a roupa do sumo sacerdote. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo que desce para a barba, escorre para a gola das vestes do sumo sacerdote. Entendeu a ideia? Os salmos foram organizados por um critério lógico e geográfico. Essa micro-seção do livro dos Salmos. Ok? Só que até o conjunto todo também está organizado.
Abre aí, por favor, no Salmo número 1. E eu queria que você visse que em cima do Salmo número 1, talvez você não tivesse reparado isso ainda, está escrito livro 1. Está escrito aí? Livro 1. Pois é. Agora vai lá no Salmo 42. Salmo 42. O que está escrito em cima do Salmo 42? Livro 2. Já tinha reparado nisso? Vai no 73 agora. Salmo 73. O que está escrito no Salmo 73? Livro 3. Agora vai no 90. Livro 4. Rapaz, nunca tinha visto isso, pastor. Como é que sou crente velho, há tanto tempo eu nunca enxerguei esse negócio. Agora vai no 107. O que está escrito aí? Livro 5. Então tá bom. Quando alguém falar para você que são 5 livros dos Salmos, não está errado. É um livro da Bíblia, mas que foi dividido em 5 seções, que também são chamadas de livro. Deu para entender a ideia? Tá. Da onde que veio essa ideia? Quem que pensou assim? A Midrash, que é um comentário que os rabinos antigos faziam a respeito dos escritos sagrados dos judeus, ela tem uma seção que diz assim: através de Moisés, Deus entregou para o povo de Israel 5 livros da lei. Lembra dos 5 livros da lei? Como é que chama eles? Pentateuco. Quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então a Midrash diz assim: através de Moisés, Deus entregou para Israel 5 livros da lei. E através de Davi, Israel devolveu para Deus 5 livros de Salmos. Entendeu a ideia? Pegou a correspondência? Só aqui já tem uma lição. A gente canta em resposta à revelação da Escritura. Já pode começar por aí. Note que eu não li um versículo ainda, mas vai ficar bem mais bonito. Primeiro livro dos 5 livros da lei, que vieram através de Moisés, qual que é mesmo? Gênesis. Lá o homem tem pecado? Quando você lê Gênesis 1, o homem está feliz? Está feliz. Ele caiu em pecado? Não. Como é que é o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Viu só? Lá no primeiro livro de Gênesis, está falando da criação, não está? Como Deus criou todas as coisas. É. Qual que é o Salmo 8, que está dentro do livro 1? Como é que começa o Salmo 8? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Está falando da criação. Agora, e o Salmo 19? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Em qual livro dos 5 livros dos Salmos, estes salmos que celebram Deus sendo o criador de tudo, devia estar? No primeiro. Entendeu a ideia? Aí começa o livro do Êxodo. Quando você abre o livro do Êxodo, está escrito assim, ó: os descendentes de Jacó estavam no Egito, e eles clamaram ao Senhor, e Deus ouviu o seu clamor. Não é assim que começa o livro do Êxodo? Como é que começa o segundo livro dos Salmos? Vai lá e lê o Salmo 42. Eu não vou pedir para você abrir, porque o tempo está curto. Mas, o Salmo 42, verso 5, é uma alma em desespero, que espera em Deus, e espera que Deus venha livrá-la. Ok? Entendeu? O terceiro livro do Pentateuco é o livro de Levítico. É o manual para o povo adorar no tabernáculo, no santuário de Deus. Qual é o terceiro livro dos Salmos? Começa com o Salmo 73. O Salmo 73 é quando Asaf está indignado porque os ímpios estão se dando bem. E ele fala: não adiantou eu me comportar, está dando tudo errado para mim. Até que eu entrei no teu santuário. Então, o terceiro livro dos Salmos começa falando do santuário. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma... Onde é que está isso? Salmo 84, terceiro livro dos Salmos. Está dando para entender, pessoal? Quarto livro do Pentateuco, Números. O que aconteceu durante o livro de Números? O povo ficou perambulando pelo deserto. Qual que é o salmo que abre o quarto livro? Exatamente o Salmo 90, que eu já expliquei para você. O salmo que Moisés fala assim: quanto tempo nós vamos ficar aqui, Senhor?
O Salmo 91, quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É da peregrinação do deserto ao lado do tabernáculo. Está lá. O último livro do Pentateuco, Deuteronômio, é a repetição da lei. Qual é o salmo que mais exalta as belezas da lei de Deus? 119. Qual livro que ele está? No 5º. Deu para entender aí? Moral da história. O inário do povo judeu é um manual de teologia. Eles cantavam pensando. 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo fala assim, eu cantarei com o espírito, mas cantarei também com a mente. Você tem que pensar para cantar. O que é isso que você acabou de falar? Sabe? Teve um rapazinho que ficou rico e famoso por causa que ele cantou no YouTube, para nossa alegria. Você lembra dele? Aquele menino fez um favor para nós. Porque essa música não dizia nada com nada. Você fala, pastor, acabou com a minha música favorita, eu gostava tanto. Mas o que diz aquela música? Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. Pronto? Olhai, os lírios cresceram no campo, o Senhor os tem alimentado para a nossa alegria. Não, acabou. Mas era bonito, hein? Se o rapazinho não tivesse feito para nossa alegria. Pronto, a gente estava cantando isso até hoje, sem pensar. Tem uma música de um certo grupo aí, que eu não preciso falar, mas ela repete por 24 minutos. Abba, Pai, meu papai, Abba, Pai, meu papai. Cadê a mente? Você está entendendo qual é o problema? Nós vivemos dias assim. Portanto, terminou de cantar, não precisa repetir. Agora só as mulheres, agora só os homens, agora só os desempregados, agora só os feios. Agora, não precisa. Não precisa. Cantamos, pensamos, utilizamos a música. Ok, aprendemos. Vamos aprender mais e não ficar cantando mais. Ok?